O vivente deve ter uma opinião convicta disso ou daquilo. Quando sabe que é pedra, mesmo, e acabou-se. Mas muitas vezes não querem compreender as coisas naturais, fazem um bicho de 7 cabeças e começam a variar de acordo com a sua fraqueza de maus interpretadores. O bom interpretador aceita as coisas dentro do possível, e quem assim age, sobe sempre, melhora sempre sucessivamente. O mundo dos encantados ninguém até hoje pôde desencantar, e só agora está aqui em vossas mãos o desencanto do mundo, de tudo e de todos. Estão aí as flores que nunca foram vistas, agora em vossas mãos, para reflorescerem sempre. Muitos ouvem falar em encanto, em encantado, e ficam na mesma porque não sabem o que quer dizer um encantado ou o mundo do encanto. Encantado quer dizer uma coisa que ninguém dá solução, que conservam misteriosamente, que ninguém pode decifrar, como por exemplo, algum de vocês sabe como foi feito? Quem é que no mundo sabe como ele foi feito? Não viram fazer a lua, não viram fazer o sol, não sabem como foi feita a terra, nem a água. Enfim, não sabem como foram feitos, ignorando a sua origem até hoje. Então dizem, isto é um encanto que ninguém nunca desencantou. Nós somos encantados, porque não sabemos como fomos feitos, e tudo é encantado porque ninguém dá solução de nada. Vivemos como bichos, e por isso desconhecemos tudo isto. Agora, desencanto quer dizer a definição de tudo, a solução de todos os mistérios, o término do encanto, porque deixou de ser encantado, desencantou-se. O que é desencanto? Há viventes que leem o universo em desencanto e não sabem o que quer dizer, porque se soubessem o que quer dizer, a palavra desencanto, diriam que nesta obra estão as soluções do mundo. Desencantou-se, salvou-se, e no desencanto estão as soluções do mundo. Só por serem bichos muito atrasados é que leem universo em desencanto e não sabem o que quer dizer, uma palavra tão comum e tão simples. Uma escrituração feita pelos encantados aí desse mundo é uma coisa, e uma escrituração feita em sentido diferente. Os encantados não compreendem e começam a fazer confusões, dizendo muitas vezes ou pensando que é um modo esquisito. É esquisito sim, porque o redígio do desencanto feito completamente diferente do que conhecem aí no mundo encantado. Se fosse uma escrituração feita à moda ou jeito dos encantados, a interpretariam muito bem e a compreenderiam ainda melhor. Mas por ser do desencanto e escrita para desencantar, é que não a entendem a princípio. Olhem bem, desencanto é uma coisa que não conheciam, estão conhecendo agora. Encanto conhecem muito bem, porque são encantados. Vejam, pois, que tem que haver uma grande diferença no modo de escrever e no redígio dos assuntos. Desencanto não se pode escrever um assunto só de princípio a fim. Tem que ser pedaços de assuntos entremeados com outros, e com o segmento sai a finalidade de todos. Por ser desencanto, tem que descrever um assunto, parar esse assunto e começar outro, parar este e começar um novo, para deste pular para outro, e com a continuação da escrituração, completando o segmento dos assuntos até o seu final. Isto é que se chama desencanto. Agora, o que é aí do encanto é completamente diferente. Uma obra dessas completa vai de inúmeros volumes. 21 volumes é o primeiro período, depois vem o segundo e o terceiro. Mas com 21 volumes o vivente já está completo, firme e baseado em tudo. Portanto, não confundam a leitura aí do encanto com esta obra do desencanto. O modo de falar e o de escrever do encantado é um, e o modo do desencantado é outro. Por não conhecerem isto, é que acham nesta obra um modo esquisito. Mas se conhecessem, compreenderiam o redígio do desencanto, que só vão entendendo conforme vão lendo e sabendo o porquê disto. Estas repetições são necessárias porque há viventes a que se precisa explicar essas coisas, de diversas maneiras por serem rudes demais, e há outros que não, porque fazem logo a diferença, e compreendem o desencanto como sendo completamente diferente do encanto. O vivente, quando não entende, deve ficar quieto até ser esclarecido, e não fazer confusões por não saber interpretar como deve.
E assim, averiguando essas coisas para endireitar essas andorinhas, pois há viventes que leem tal qual um papagaio. Acabam de ler e não sabem o que leram. Há pessoas que acabam de ler e, perguntadas sobre o que leram, nada sabem. São papagaios que falam uma porção de coisas e, quando acabam de falar, nada sabem. Viventes que leem sem atenção, porque o vivente que presta atenção no que lê, a qualquer hora sabe contar e discorrer sobre o que leu. E só tiram proveito dessa leitura os que sabem, os que prestam atenção na leitura, os que têm conhecimento para contar trechos dessa obra, porque os que não sabem não podem tirar proveito algum. O vivente deve ter força de vontade e capricho para resolver tudo aquilo que esta obra lhe ensina, com precisão e proveito. Mas muitos interpretam diferente, leem porque a ordem é ler, mas não dão a atenção necessária. E quando acabam de ler, nada sabem, e se vão querer explicar alguma coisa, se embaraçam todos. Não há necessidade de guardarem tudo, mas sim os trechos mais importantes, mais definidos, bem claros e esclarecidos, para atingirem o bem dado pela imunização racional. Quando se trata de uma base como esta, racional, tudo sempre de bem para melhor, multiplicando-se sempre, culminantemente, tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é agradável. É um tesouro dos tesouros para quem recebe as graças do racional superior. Todos que recebem as graças do astral superior têm um tesouro dos tesouros. Todos que pertencem ao astral superior têm o tesouro dos tesouros. Todos que são consagrados pelo astral superior possuem o tesouro dos tesouros, ao passo que aqueles que recebem as graças do povo da baixa atmosfera não são consagrados, recebem as influências espirituais, que não deixam de ser um pequenino tesouro. E por isso, há grande confusão entre os povos, confundindo o astral superior com os seres da baixa atmosfera. A baixa atmosfera é esse vácuo imenso que fica entre o Sol e a Terra. Esses habitantes que habitam esse vácuo é que são o povo da baixa atmosfera. O astral superior fica muito acima do Sol, da Lua e das estrelas, muito mais distante do que daí da Terra ao Sol. A influência dos habitantes da baixa atmosfera. Os viventes aí do universo estão todos sujeitos às influências do povo da baixa atmosfera. E é por isso que no mundo há confusão entre todos, porque o vivente não tem equilíbrio, não pode ter regulagem. Influenciado pelos habitantes da baixa atmosfera, onde existem os bons e os maus, de todos os caracteres, para fazerem tudo sem olharem se é bom ou mal. Eis a razão do vivente uma hora estar pensando bem, outra hora pensando mal. Uma hora está triste, outra hora está alegre. Umas vezes animado, outras desanimado. Sem saber por quê, sem poder explicar essa mudança. São influências que o vivente recebe dos habitantes da baixa atmosfera, de bons ou maus habitantes. E por isso o vivente não tem estabilidade, variando de pensamentos e de atitudes constantemente. Tudo por estarem sujeitos às influências do povo desse vácuo que existe entre a Terra e o Sol. E os que não querem reconhecer a sua natureza, como todos os cegos de olhos abertos que vivem nesse mundo, é que originam todo o sofrimento horrível que se vê aí no mundo. Por não terem o verdadeiro conhecimento do que é o mundo, do porquê assim são e do que são, é que o vivente implanta o sofrimento dos dias vindouros e do presente, como já o plantou no passado, por não ter certeza do porquê ele assim é, e todos assim são, do que foram, do que devem ser, do que têm que ser, porque com o tempo todos chegarão aos seus lugares, forçados pelo sofrimento que aperta cada vez mais universalmente. Por os viventes serem completamente desconhecidos da sua própria natureza, é que vivem sofrendo, e quanto mais fazem para andar melhor, mais tudo vai a pior. Mais desentendimentos ficam, mais o sofrimento aumenta, mais o martírio reluz. Mas alguns, entrando por essa porta da espiritualização, já ficam perto desta outra, que é a do astral superior. E aqui estão os dados escritos, esclarecendo como se alcança, como se chega cá ao astral superior,
por meio da imunização racional. Há viventes que abraçam somente o povo mau e perverso da baixa atmosfera. Esses tornam-se perversos, vingativos e malfazejos. São viventes de natureza ruim que precisam de um freio para serem corrigidos nos seus íntimos de perversidade. São viventes impossíveis que precisam de quem os domine, de índole tão má que há necessidade de serem controlados pelos seres invisíveis da baixa atmosfera, que, embora maus, freiam com suas influências os instintos de perversidade desses viventes. A ciência e o espiritismo. Aqueles que seguem a espiritualização de diversas denominações vão sendo lapidados com muita dificuldade até chegarem ao astral superior, mas o vivente que seguir esta escrituração não precisa dar uma volta tão grande, porque nesses dados encontrou o caminho e a estrada direita para o astral superior. Estes pontos precisam ser bem esclarecidos porque são o essencial à vida de todos. O seu conhecimento evitará o vivente todos esses sofrimentos que se veem no mundo. As crianças já vêm sendo criadas com essa educação, seguindo uma infinidade de filosofias, superfilosofias e contos, e só quando souberem o que aqui está escrito é que irão fugir dessas normas para dizerem: eu agora sei com consciência o que é a natureza de todos e não posso mais alimentar as amarguras dos dias vindouros. Procurando esclarecer-se e esclarecer todos pelos meios claros e certos que aqui estão provados e comprovados para o bem do vivente. Vejam bem como o espiritismo tem progredido nesses últimos tempos. É uma coisa assombrosa. O povo se afasta de outras filosofias procurando encontrar o apoio no espiritismo, que já tornou-se mais do que popular, espalhando-se por todos os lugares, cada vez aumentando mais. São os primeiros passos para alcançar o astral superior, ou não alcançar esta graça, pois uns alcançam e outros não, e muitos já começam aqui a conhecer contando com a influência do astral superior. Todos que conhecem a sua natureza e guiam-se pelos pontos provados e comprovados que aqui estão, seguirão sempre certos, ao passo que aqueles que saírem dessa norma sofrerão dobrado, por seguirem a dúvida e o erro. Está aí a causa e a origem do sofrimento de todos, a atuação que os viventes sofrem sob a influência dos habitantes do vácuo, onde todos vivem na dúvida e na experiência. Não há entendimentos. Na mesma hora que estão entendendo, desentendem-se. Tudo isso devido à atuação que obriga o vivente nessas condições a ser um perturbado, fazendo-o chegar ao seu caminho de qualquer maneira, pelo bem ou pelo mal. Por isso a ciência fez cientes a todos de que tinham espírito. Como quem diz, todos são espíritas, todos têm que procurar por eles. Espírito é coisa invisível, superior à vossa categoria, dominando sempre todos os pontos de vista a todos os viventes desse mundo. O vivente, que tem conhecimento da sua natureza, deve colaborar em benefício de si mesmo, pois, do contrário, nada conseguirá e sofrerá dobrado, porque erra com consciência e não por inocência. É consciente do seu erro, e se mantém esse erro é porque quer sofrer. Os inocentes têm o desconto por serem inocentes, mas os conscientes não. Esses não merecem o desconto e sofrem dobrado, porque trabalham contra o seu sossego, contra a sua dignidade, contra a sua felicidade, contra a paz e contra tudo o que é bom, procurando somente o mal de si mesmo. Por isso vejam que ninguém tem sossego, em lugar nenhum, ninguém vive satisfeito. Não há compreensão, pois vivem mais contrariados do que satisfeitos, pensando nisto, naquilo outro. Os viventes sentem um estado de coisas dentro de si que nem sabem explicar. Sentem-se fatigados, cansados, indispostos, sem ânimo muitas vezes de cuidar dos seus afazeres. Enfim, perturbados de uma tal forma que o sofrimento vem provar que todo ser humano é um espírito que mantém-se na metade do saber. E por isso mais nada sabe de si, aprendendo sempre, perseguidos pelos viventes do vácuo da baixa atmosfera,
que estão incumbidos pela própria natureza de fazerem a força de tantos padecimentos com que todos cheguem aos seus lugares o mais depressa possível. A natureza já está incumbida de fazer com que o vivente volte ao seu lugar de origem. Por isso, de uma forma ou de outra, pelo bem ou pelo mal, vai fazendo com que o vivente procure o caminho da imunização racional para alcançar o astral superior. Para os que procuram o bem de si mesmos, está aqui o mapa da trajetória em vossas mãos. Conhecendo o que são, porque assim são, e o que os teimosos que não querem compreender agora, mas amanhã, com o decorrer dos dias, vão querer e implorar. Os espiritualizados espíritas em experiências também chegarão por este meio a conhecer a imunização racional. Mas os que agora estão conhecendo esta obra, esta exposição da verdade das verdades, não precisarão dar essa volta tão comprida, por terem aqui a salvação no universo em desencanto. Foi dito que todos são animais racionais, mas com o tempo deixariam de ser, e por conhecerem o que são, conhecendo pela imunização racional, passarão de animais racionais para racionais puros. Foi dito que todos eram animais racionais por serem muito atrasados e não conhecerem o verdadeiro natural do ser humano. Mas, com o tempo, com os esclarecimentos que aí agora estão chegando, é que chegarão todos aos seus verdadeiros lugares o mais breve possível. É bem desagradável viver como vivem, uma vida de infelicitados, de infelizes. E por isso se diz uma vida de animais racionais, que agora, por meio destes esclarecimentos, modificar-se-á, passando a ser uma vida de felicidade. O vivente não estará mais preocupado, nem exposto aos verdugos das encostas de anil, que são os viventes invisíveis, habitantes aí do vácuo, incumbidos da tarefa de atordoar e mutilar todos, e que fazem tudo quanto é de ruim para dar o desassossego e a intranquilidade a todos da terra. O dever de fazer propaganda deste conhecimento. O vivente que vive a favor de sua natureza vai sempre para frente. Se favorece em tudo, tudo lhe corre a favor em sua vida. Deve pôr em prática a imunização racional, que é a principal coisa da natureza do vivente e é o ponto de salvação de todos. Portanto, o vivente, sabendo dessas coisas todas e muitas coisas mais que a seguir vêm, não deve perder tempo para sofrer mais do que já tem sofrido. Pode vencer sempre, galgar todos os pontos desejados, não se compreendendo que deixe todos os ensinamentos que aqui são dados para continuar com os males que sempre os afligiram. Todos que souberem, todos que lerem, todos que escutarem, devem ser propagandistas do que aqui conhecem de bem, para si e para o próximo, para todos os que conhecem e para os que desconhecem. Sim, pois todos procuram o bem de si mesmos, mas não sabem como encontrá-lo, e todos os que não fizerem propaganda daquilo que conhecem e sabem, para o bem do seu próximo, estão em falta grave, diminuindo seu prestígio, perdendo o mérito para alcançarem e serem contemplados de tudo o que necessitam, que imploram e desejam. É preciso que o vivente seja um fervoroso divulgador do que conhece para salvar-se e salvar o próximo. O mérito do próprio vivente aumenta e tudo lhe cresce, tudo lhe reluz de bom e de bem para si. Se a propaganda fosse de mal, comprometeria, mas a propaganda é só de bem e só pode elevar o vivente cada vez mais. É conversando amavelmente que o vivente se entende, e por isso é dever de todos, muito delicadamente, fazer a divulgação desta obra, em benefício próprio e de todos os viventes desse mundo. O vivente deve orientar todos aqueles que desconhecem o caminho para o seu bem, e para isso devem lerem para guardarem para si e para esclarecerem aos demais tudo de bem que agora é chegado pela obra Universo em Desencanto. Tratem de semear o bem para colherem um bem muito maior ainda. Tratem de fazer a propaganda do bem para o próximo, que só benefícios terão. Quanto mais não seja, ao fazerem uma visita depois de conversarem as frivolidades costumeiras, que benefício nenhum trazem, entrem com este assunto, conhecimento da salvação eterna
da imunização racional para o bem de todos e de si mesmos. Expliquem as verdades que aqui estão expostas com a máxima delicadeza, conversando com calma para atrair a atenção e compreensão do próximo. O bem não é uma coisa para pôr-se em discussão, e sim uma forma de orientação que todos devem conhecer, porque todos procuram no mundo. E o vivente, que esforçar-se pela divulgação dessa obra, chegará a um ponto jamais esperado, que nunca sonhou em virtude de sua obediência e persistência. É uma propaganda de engrandecimento para todos. É a forma mais certa do vivente conhecer o seu verdadeiro natural. Não é religião, não é seita nem doutrina, e por isso não ataca, não ofende nem humilha. É um conhecimento do verdadeiro natural de todos, e que não conheciam, não interpretem como religião, pois muitas vezes, pela inocência, começam a dizer asneiras quando se negam a deixar a sua religião para seguir outra. É preciso fazer ver ao próximo que isto não é religião, é um conhecimento independente de qualquer doutrina ou seita. Não é espiritismo, e sim um conhecimento que interessa a todos. Então pergunta o vivente: e quem dá este conhecimento? E eu respondo: é o racional superior. E o vivente insiste: e quem é esse racional superior? Eu esclareço: o racional superior é de um mundo superior ao vosso, não é espírito, é um vivente como os daí da terra, diferente apenas porque não é terreno. Espíritos são viventes que habitam aí o vácuo, entre a terra e o sol, e que nunca saíram disso, sempre em expiações e experiências. O racional superior é de um mundo muito superior ao vosso, e comunica-se com os habitantes da terra por serem estes feitos da mesma natureza, e por isso terem a faculdade de uma comunicação natural. O espírita comunica-se com os habitantes aí do mundo por meio das irradiações, e os habitantes do astral superior fazem suas comunicações através da imunização. A irradiação é aí desse mundo elétrico e magnético, e a imunização é da planície racional, que fica muito acima do Sol, com seus habitantes, e progresso muito diferentes do vosso. A imunização é feita quando o vivente fica coberto pelas linhas gerais da natureza, transmitindo como um porta-voz e saindo tudo a contento, como um rádio que se vê e só transmite de um lugar que não enxergam. O que é espiritismo? Espiritismo quer dizer experiência, expansão, e é por meio das experiências que os espíritas conseguem descobrir alguma coisa, fazendo espanto e prosseguindo sempre em elevação para encontrarem o princípio e o fim de tudo. Expandem-se, elevam-se cada vez mais até chegarem a alcançar a racionalização, a imunização. Então, o vivente tem a sua situação definida porque tornou-se um imunizado, um porta-voz autêntico que encontrou o seu lugar por meio das experiências, por meio do espiritismo. O espiritismo quer dizer tudo de origem de experiência, donde surgem os espertalhões, os especuladores e os mentirosos, pois há viventes que dizem estar com a verdade por meio de truques, exploram e enganam os mais atrasados. Existem viventes que dizem estar manifestados com santos para poder enganar, ludibriar e atrair melhor os crentes, aproveitando-se de sua fraqueza e do seu fanatismo para manejarem esse povo e o explorar como entendem. Dizem estarem manifestados com este ou aquele santo, com o espírito do pai deste ou daquele, com o espírito da mãe de qualquer um dos viventes, e estes, por não terem conhecimento dessas coisas, ficam atraídos, surpreendidos, emocionados e escravos desses santos todos, para então serem manejados e explorados indefinidamente. Um vivente de ideias claras não aceita isso, porque logo vê a mentira em tudo que lhe apresentam, mas nem todos enxergam, nem todos têm o mesmo adiantamento. A maioria do povo é atrasado, então, desses meios saem muitos viventes derrotados para o hospício, porque é um meio ruim, é mau, e só adotam aí tudo quanto é de ruim, tudo quanto é de mal. E por quererem ser puros, dizem que recebem santos. Enfim, o atraso é muito grande, e tudo isso é adotado no mundo do povo atrasado, onde se vê o maior sofrimento.
cada vez aumentando mais, por ser mal tudo aquilo que adotam. Esse é o fim a que o Espiritismo leva: sofrimentos, martírios, vítimas de coisas que não conhecem, frutos de experiências e nada mais. Em outros meios mistificam de modos mais suaves, recebendo espíritos de pessoas que já morreram aí na Terra. Grossa fantasia e autêntica mistificação. Ninguém tem espírito no corpo, ninguém carrega esse sobressalente. Existem meios em que dizem receber espíritos de bichos, como de cachorros, e chegam querendo morder a todos que estão presentes. Não existe ninguém que tenha espírito no corpo, nem nos animais racionais, nem nos irracionais. A explicação é muito simples. Os habitantes da baixa atmosfera estão incumbidos de perseguirem e trazerem ao conhecimento dos viventes aí da Terra toda a verdade do vosso natural de racionais. E por todos já serem feitos assim pela própria natureza, com poderes para captar influências desses habitantes. É que eles aí se apresentam como espírito deste ou daquele, para serem recebidos. E assim tinha que ser, para que todos possam chegar aos seus lugares de racionais, por meio da imunização racional. Esses habitantes colaboram com os viventes aí da Terra para irem lapidando-os e poder ficar mais fácil alcançarem a imunização racional. Imunizado, o vivente completa o seu verdadeiro natural. Esses viventes do espaço apresentam-se nesses meios de maneira que entendem, para assim colaborarem com o vivente, a fim de que este alcance a imunização. Se o meio é bom, eles colaboram para o bem, e se o meio é mau, eles colaboram para o mal. De qualquer forma, eles se apresentam para o desenvolvimento do vivente. Só se vence com a natureza. A natureza é que governa todos. A natureza é que faz de todos o que quer e o que entende. Todos dependem da natureza. Todos são dominados por ela. Portanto, quem vive junto à lei da natureza, quem vive unido às leis naturais, faz de quem quer que seja o que entende. O Deus de todos é a natureza, é o sol, a lua, as estrelas, a terra, a água, os animais e os vegetais. Seus feitos e o produto dessas 7 partes. Quem rege com esta lei, que é Deus de todos, vive sempre por cima de todos, fazendo de todos aquilo que é preciso, dando a todos aquilo que merecem. E quando sabe e tem certeza que vive assim nessas condições, pode dizer que no meio desta bicharada, ele é o chefe e faz o que entende, dando a cada um aquilo que merece. Portanto, são as leis naturais que governam todos, e por isso ninguém pode com a natureza, nem com quem vive unido a ela. A natureza é de Deus, e quem vive com ela passa por Deus também. É a natureza que governa tudo, e nela é que está o suposto Criador. E assim, o vivente que atinge estas alturas deve viver por esse prisma e conhecer tudo, porque é dominante em tudo e não dominado, pelo tudo aparente, que nada é. Portanto, em primeiro lugar a natureza e os que estão com ela, pois quem vence com a natureza, vence solidamente. Mas o que se vê no mundo é o inverso, todos contra a natureza, porque somente alcançam essas virtudes os imunizados racionalmente. Quem vence com a natureza tem poderes para tudo e resolve somente as coisas necessárias e naturais. Quem vence com a natureza sobe sempre, pois a natureza tudo é, e os que dependem dela nada são. Os viventes no mundo desconhecem tudo isso e, portanto, vivem contra a natureza. Eis a razão dos sofrimentos do mundo, que se acabarão quando o vivente vencer com os poderes naturais dados pela imunização racional. Enquanto todos viverem contra a sua natureza, não hão de ter sossego, não poderão ser felizes. Sofrerão cada vez mais e durarão menos do que teriam que durar, por serem perseguidos por tudo quanto é de ruim, por enfermidades horríveis, sempre sem sossego, preocupados, atordoados por serem de uma natureza e não viverem com ela, por não quererem compenetrar que a principal coisa da natureza do vivente é esta. Foi dito que todos têm espírito e todos estão convencidos disso, quando não é verdade. Existe o espírito sim, corpos em experiência aí no espaço, e enquanto renegarem esse dever da natureza que todos têm,
o sofrimento aumentará entre todos aqueles que estão fora dos seus lugares. Porque não estão completos e sim incompletos. Para serem completos, têm que aceitar o que a natureza quer, e se não aceitarem, o sofrimento dobrará cada vez mais. No mundo todos sofrem porque a maioria está contra a natureza, e assim sendo, contra si mesmos, trabalhando contra si, desfavorecidos de tudo que é bom e cada vez sofrendo mais, ao passo que o vivente, completando e vivendo com a natureza, trabalhando em favor de sua própria natureza, vai sempre de bem para melhor. Todos são espíritas, todos vivem de experiências e na metade do saber. E para completarem todo o saber necessário ao seu equilíbrio, tem que concluir o que falta da própria natureza dos viventes. Falta ao vivente o saber dado aqui nesta obra, e assim, como procurou aprender a falar, a ler, a escrever, a contar, enfim, tudo que sabe, precisa saber também encontrar o caminho da imunização racional para então estar completo. Tudo é aprendendo que se sabe, e para aprenderem esse pedaço que não sabem é que entram aqui por esta porta, simbolizada nesta obra de redenção universal, para chegarem à porta principal da base racional e serem felizes. Os que entram pela porta do Espiritismo vão dar uma volta muito grande para chegarem a seus lugares, enquanto aqueles que abraçam essa obra alcançarão muito mais facilmente a imunização racional. Os que abraçam o Espiritismo estão mais perto da porta racional do que os que não abraçam. Mas os que entram por essa porta, por meio desta obra, já nos seus lugares estão, que é a base racional. O saber do mundo ainda é muito atrasado, e por isso são sofredores, porque ainda não estão nos verdadeiros lugares, e sim fora do seu natural, sofrendo no mundo todos desse jeito. Todos vivem trabalhando contra a natureza de si mesmos, e uma vez trabalhando contra a sua própria natureza, têm que sofrer sempre. Por mais que procurem melhorar, pioram. E por isso dizem que o mundo é uma ilusão. Quanto mais se esforçam para melhorar, mais pioram. Quanto mais se esforçam para endireitar, mais erram. Quanto mais se esforçam para encontrar a felicidade, mais ela se distancia. Ficando assim, sem compreenderem, dizendo que o melhor seria não viver. Viver só para sofrer e depois de sofrer morrer, não vale a pena. Tudo isso por o ser humano não conhecer verdadeiramente a sua natureza, e na mesma hora que conhece, sente-se descompreendido pelas complicações e acúmulos de ciências desnecessárias. A sabedoria do mundo é só de sofredores. Todas as sabedorias que as ciências do mundo apresentam são ciências de sábios sofredores, e por isso todos sofrem. O mundo baseia-se em sabedorias de sofredores, e quem se baseia em ciências de sofredores tem que sofrer também, porque o seu saber não adianta nada, pois continuam sempre sofrendo. Sofrem os que sabem, os sábios, sofrem os que nada sabem e sofrem os que dizem que sabem. Portanto, o que adianta esse saber? Saber para sofrer não adianta nada. É um saber de atrasados, é um saber que atrasa, é um saber que aumenta o sofrimento. E por isso, quanto mais sabem, mais sofrem. Não adianta nada o saber desse jeito no mundo. São as tais ciências desnecessárias. São as tais sabedorias sem necessidade. Do saber que necessitam para viver, nada sabem. Tratem, portanto, de evoluir no que mais falta a todos, porque, do contrário, o sofrimento será cada vez maior. E por isso, quanto mais o vivente faz para não sofrer e para melhorar, mais piora. Desse jeito é lutar em vão, pois todos sabem, enquanto viverem assim, trabalhando contra a sua própria natureza, trabalhando contra si mesmos. Por todos viverem contra a natureza, é que ela se revolta contra seus próprios habitantes, oferecendo-lhes então terremotos, faíscas elétricas, chuvas demasiadas, calor demasiado, doenças esquisitas, enfermidades de todos os jeitos. Enfim, a natureza revolta-se contra os seus feitos, contra si mesma, desfavorável a si mesma, fazendo dos viventes uns perturbados, sem sossego, sempre doentes,
portadores de tudo quanto há de ruim e desagradável. Eis a razão do vivente ser pobre, ceboso, aparentando o que não é, pensando ser limpo, e muitas vezes chega até a ter nojo de si mesmo, que fará dos demais. Tudo isso é castigo da própria natureza por viverem todos contra ela, trabalhando contra si mesmos, razão porque assim são, sem nunca encontrarem melhoras e sim tudo a pior. Muitas vezes aparentam estarem bem, mas aparências não são verdades, e por isso tudo se aniquila e todos sofrem passando por pedaços irresistíveis, chegando muitas vezes a pedirem a morte. E quando enlouquecem, dão fim às suas existências. E vivem esses idiotas à procura de sossego, à procura da felicidade, da saúde e nunca os encontrando, cada vez indo para pior, por viverem trabalhando contra a sua própria natureza. E quem trabalha contra a natureza perde tempo e sofre miseravelmente. Todos os habitantes desse mundo estão aí expostos aos espíritos invisíveis do vácuo, que fazem tudo quanto é de ruim para todos, para que esses habitantes cheguem o mais depressa possível a conhecer a sua natureza e a compreendê-la, a necessidade dessa correspondência. É por isso que o Espiritismo vem, erradamente, progredindo de uma forma fantástica, por todos os lares e por todos os cantos do mundo, por acharem que nele está a salvação de todos. Os que não aceitavam o Espiritismo estão aceitando-o. Os que não queriam estão querendo-o. Sim, porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir, mas a imunização racional irão admitir, porque chegarão à conclusão de que é a única forma para acabar com o sofrimento do mundo. Os que não compreenderem a sua natureza por bem, irão compreendê-la por mal. Aos rudes, aos endurecidos, o sofrimento tira essas manhas todas, tira o orgulho e a presunção, acabando com tudo isso. Há viventes que são piores que feras indomáveis, e para esses assim, todo o sofrimento é pouco, e só com o desenrolar da vida sempre, em sofrimentos constantes, é que chegarão a compreender a sua própria natureza. E assim, vivem essas feras brigando com tudo, por isso ou por aquilo, demandando por isso ou por aquilo, por negócios, ou seja lá por que for. Vivem os viventes em certas horas no inferno em vida, desesperados, sem sossego, em certas horas e certos dias, nem vivem, vegetam, abafados e sem ar, suspirando e lamentando-se, tudo isso por viverem contra a própria natureza, trabalhando contra si mesmos, sempre desfavorecidos em tudo e sempre descompreendidos. Uma hora estão se compreendendo e na mesma hora descompreendidos. São amigos hoje, serão inimigos amanhã. Aparentemente estão bem hoje e amanhã estarão mal. Portanto, todos vão de mal a pior, e por isso vejam como gozam há séculos passados e como tudo tem piorado de um século para cá. E no futuro tudo irá piorar, pois enquanto não chegarem a seus lugares, o sofrimento não acabará, e só depois de todos nos seus lugares é que, em vez de irem para pior, como iam, irão todos para melhor. Todos estão pela metade do saber, e para concluírem esse saber, terão que chegar à conclusão de que precisam encontrar o natural de si mesmos, para então abraçarem o Criador, pois enquanto não abraçarem o Criador, o sofrimento aumentará sempre, estarão incompletos de sua natureza. E só abraçando o Criador estarão completos de tudo, com sua natureza trazendo para si tudo de bom e de melhor. E pergunta o vivente: como podemos abraçar o Criador? Eu respondo: conhecendo o que não conheciam e estão agora conhecendo, a imunização racional. Não confundam, entretanto, com a espiritualização. A espiritualização é apenas uma forma que encaminha para a imunização racional. Mas o vivente, já conhecendo a imunização, que é esta escrituração que aqui está em vossas mãos, precisa apenas conhecer e ficar ciente de todo o seu conteúdo, para ficar completo de tudo de sua natureza, e alcançar as graças do astral superior. Na espiritualização, o vivente está ainda incompleto da sua natureza, e por isso, embora em mais de metade do caminho, continua incompleto. Completo, o vivente somente estará com a imunização racional, pois, se estivesse na espiritualização,
O que todos precisam para completar a sua natureza, o Espiritismo, que já é muito antigo, teria definido tudo o que existe no mundo, mas não o fez, nem o poderá fazer, porque o Espiritismo quer dizer meio caminho andado, e este caminho completo só com a imunização racional. Os recursos da natureza para o bem da humanidade. Uma das provas de que o infante que vive em contato com a sua natureza vive bem é dada ao próprio vivente pela botânica, que é um ser admirável por ser comunicativa aos humanos, e por isso estão na flora vegetais com recursos para a cura disto ou daquilo, dando ao vivente meios de remediar os seus males até não mais poderem. Também nos sais, nos minerais, nos fluidos elétricos e magnéticos, ou até mesmo na autossugestão, o vivente encontra cura, quando há razão para ser curado. E tudo isto é possível porque tudo é originado das próprias partículas dos viventes, e por isso tem grande ação benéfica para o corpo, tanto na cura como na alimentação, que são os legumes, cereais, etc. Está aí a partícula da deformação dos viventes transformada em vegetais, e por isso dependem dessa partícula para poderem viver. Eu explico assim de diversas formas, porque existem viventes que bastam 2 ou 3 palavras para compreenderem, e há outros que, por mais que se explique, mais querem explicações, e para muitos é preciso milhares de formas de explicações, e ainda ficam em dificuldades para alcançar as coisas. Existem também as partículas dos animais, da água, da terra, e de todas essas partículas o vivente precisa para viver, pois todas elas são originadas da deformação do próprio vivente. Então, pergunta o vivente, e como é que essas virtudes podem ir para o estado natural, se são partículas deformadas assim nesses seres? Eu respondo, é muito fácil, conforme essas partículas que aí estão, que são as sementes causadoras de tudo isso que aí se mantém, vão indo para o natural, depois de todos serem imunizados, conforme aí vão morrendo, a natureza vai diminuindo a produção de tudo isso, e com o tempo a natureza vai sentindo o abalo, e então os demais irão enxergando, apesar de tudo ser feito naturalmente. Continua perguntando o vivente, e para todos no mundo serem imunizados demorar muito? Respondo eu, não, depois da escrituração pronta, de seus anúncios e das suas propagandas, nasce imediatamente em todos a curiosidade de ver, de ler e de saber. E sabendo através desta leitura é o quanto basta para o vivente se imunizar. A todos interessará o conhecimento da imunização. E quando se trata de um interesse assim, não há quem não queira conhecer. E mediante a propaganda irá mexer com todos. O mundo inteiro ficará surpreendido. Todos aflitos para saberem como é isto, e aqui encontrando todas as justificações satisfatórias para todos darem o grito de honra e glória ao racional superior. Quando surge no mundo uma coisa que interessa a uns tantos e a outros tantos não, está bem que levem toda a vida malhando em ferro frio. Mas nesta obra está o interesse de todos, o interesse universal. E por isso, o espanto no mundo inteiro será grande, quando começarem os anúncios delirantes de que a salvação de todos está no mundo. Todos querem saber como isto apareceu. Como pode ser isso, que é uma coisa nunca vista? Todos querem ver e irão encontrar o interesse geral de si e de todos. Por conseguinte, isto é uma coisa que se espalhará no mundo inteiro de uma hora para outra, por o interesse ser geral, por a propaganda e os anúncios mexerem com todos. E assim, pronta a escrituração, a imunização virá ao mundo num instante. Como é a imunização? Existem os cegos de olhos abertos que não acreditarão que isto virá para o vosso tempo, argumentando de diversas maneiras, sem saberem que a imunização racional é um conhecimento natural de definição de tudo, completamente independente de tudo quanto é filosofia ou superfilosofia, cujo valor está no saber e cujo saber é suficiente para o alcance da imunização. Por ser a imunização uma coisa da natureza a que o próprio vivente pertence. Para a imunização ser alcançada pelo vivente,
É apenas necessário ler e saber o que está na Escrituração, prova e comprova, mostrando a todos a verdade das verdades. Aquele que sabe é dado o dever de esclarecer aos demais. Mas o vivente que não conhecer completamente tudo isto que aqui está demonstrado, deve ficar quieto, procurar primeiro conhecer, de princípio a fim, para depois então saber conversar com base definidamente, autêntica e calmamente. O vivente, quando não conhece, quando não está bem inteirado do assunto e vai dar explicações, fica um tanto nervoso, com receio de esquecer o que já leu, e por isso é preciso ler muitas vezes. Conhecedor de todo o teor desta obra, deve então palestrar com quem não a conhece, certo de que os habitantes do astral superior estão acompanhando todas essas coisas e outras mais. É certo que quem não sabe o que diz, muito menos sabe o que faz. É muito vergonhoso o vivente querer fazer críticas daquilo que não sabe do princípio ao fim. São os tais que acham tudo impossível, porque não conhecem o princípio nem o fim, e se conhecessem, assim não procederiam. O vivente, quando não conhece as coisas de princípio ao fim, deve ficar calado. São viventes a quem faltam as principais virtudes da educação do mundo, que é a principal educação. O dever do vivente, quando não sabe e não conhece as coisas, é pedir esclarecimentos sobre este ou aquele assunto de que tem dúvidas e não impugná-los ou discordar, como coisa que soubesse o que está dizendo, falando a esmo, erroneamente, como um papagaio. Uma infelicidade muito grande o vivente querer discutir ou conversar sobre aquilo que não sabe ou não conhece completamente. Todos pertencem a essa natureza, embora a natureza de todos seja diferente. Não há igualdade num certo ponto de vista, mas no que se refere à possibilidade da imunização, todos são iguais. Todos estão na metade do saber. Agora, muitos, por não conhecerem esta natureza, dizem que não poderão ser imunizados e que, mesmo que pudessem, não queriam fazer por onde, não queriam esse compromisso consigo. Como se uma coisa natural do próprio vivente fosse um compromisso. O vivente, por não conhecer a sua natureza, diz uma infinidade de asneiras. Muitas vezes, por ser muito adiantado, mas para o conhecimento deste ponto é muito atrasado, pois este é um ponto completamente desconhecido do vivente. O vivente nada conhece da sua própria natureza. Outros viventes dizem ter vontade de serem imunizados e terem a proteção de todos os viventes do astral superior. Falam assim também porque desconhecem a sua natureza e vivem a correr diversos meios à procura de desenvolverem e nunca passam do que são, porque só encontram a mistificação. Mistificação muito parecida com o espiritismo, e por não ser espiritismo verdadeiro é que o vivente não passa do que é. E só quando acertar com o verdadeiro espiritismo é que num instante estará no seu lugar. Num instante estará desenvolvido, mas por prevalecer em muitos lugares a mistificação, é que o vivente corre uma porção de lugares e não passa do que é. Onde há mistificação, não há força. A mistificação é uma coisa parecida com o espiritismo, e por os mistificadores não poderem auxiliar os viventes, dizem-lhes que eles não nasceram para trabalhar nesta encarnação, e sim na outra. E assim, vivem os mistificadores dentro desses meios sem nada fazerem. É por isso que existe essa grande confusão no espiritismo. Uns dizendo que o vivente não está preparado para receber as influências dos espíritos, e outros têm a faculdade de receber essas influências. Tudo é mistificação, tudo é um grande mistério que os mistificadores usam para encobrir a sua falta de capacidade, falando só asneiras e pensando estar muito certos nos seus argumentos. Na base racional, não é preciso o vivente se desenvolver através do espiritismo. Conforme o vivente vai lendo, vai tomando conhecimento do teor desta obra e vai sendo imunizado. A imunização é do seu próprio natural, e depois que o vivente está imunizado integralmente, é que começa a se expandir naturalmente, é que vai vendo que está imunizado. Conforme vai lendo diariamente,
vai sentindo os efeitos da imunização. Só falta ao vivente completar o saber que aqui está nesta obra para ficar completo de tudo e alcançar pela imunização a sua redenção eterna. O saber é a coisa principal que está faltando na natureza de todos os viventes. A imunização racional não tem relação absolutamente nenhuma com filosofia, superfilosofia e contos. É uma coisa da própria natureza do vivente. É natural, mas quem não conhece pensa que é espiritismo, que ao querer imunizar-se está assumindo um compromisso. Não compreende que a imunização é uma coisa natural que o vivente alcança naturalmente, por ser a natureza própria ao natural da imunização. Há quem acredite numa ou noutra doutrina, quem não queira saber de uma ou de outra religião, como coisa que conhecesse tudo e soubesse da solução de tudo. E por isso falam em espiritismo como qualquer um, no espiritismo que todos conhecem. O que não conhecem é a imunização racional. Ninguém sabe o que é imunização, nem mesmo de nome. E o vivente, quando não conhece, deve tratar de conhecer primeiro, para depois saber o que diz. Quem entra a falar em assunto que não conhece, não pode chegar a dar bons resultados. E prova que não respeita esse assunto. Os que vivem sob o abrigo racional, sempre reflorescendo, como diz o próprio nome, racional. E assim sendo, a estes, tudo no mundo de bem para melhor, tudo sempre em multiplicações de engrandecimentos sobre todos os pontos de vista. E as figuras que ostentam na imaginação o contrário do que o racional superior diz, são puras figuras de irrequietações de ideias tiradas da parte magnética do próprio corpo. São dadas as variações de pensamentos, por os corpos serem produtos e geradores de duas forças, a elétrica e magnética. O pensamento elétrico é bom e o pensamento magnético é mau. Eis a razão dos viventes viverem como que numa balança. Ora pensam bem, ora pensam mal. Ora satisfeitos, ora insatisfeitos. Umas vezes alegres, outras tristes, aborrecidos ou contrariados. E é bem triste os viventes esquecerem o que aprenderam para assim não viver, pois já sabem que a sua natureza é elétrica e magnética, e que ora só trabalha a ação magnética, o pensamento magnético, outra hora a ação elétrica. E o que é da ação magnética é ruim, o que é da ação elétrica é bom. Todos assim, a não ser os viventes imunizados, que têm mais regulagem do que outro qualquer, em virtude da imunização ser superior e governar essas duas correntes. A imunização traz então um equilíbrio, exerce sua influência sobre a força magnética do próprio vivente. A parte magnética do corpo humano, sendo muito desenvolvida, atrai correntes magnéticas invisíveis, começando aí então a irradiar maus pensamentos, ideias e imaginações de todos os jeitos e de todas as formas, porque as correntes atraídas são superiores às do próprio corpo, e assim se dá também com a parte elétrica do próprio corpo, sendo que esta é desenvolvida para o bem. Se o corpo está mais carregado de força elétrica, quanto mais carregado, mais atrai as correntes elétricas invisíveis, e o vivente pensa melhor, imagina melhor e melhores sentimentos tem. Tudo isso porque são aparelhos elétricos e magnéticos, feitos dessa natureza também elétrica e magnética. Então pergunta o vivente: e pode haver regulagem? Digo eu, pode. O vivente pode ser regulado pela imunização racional, depois de imunizado racionalmente. A imunização regulariza, e por isso disse imunização racional. Imunização quer dizer pureza, justiça, clareza, equilíbrio, limpeza e perfeição. Portanto, mais elevado em tudo por tudo. Por isso a imunização racional quer dizer ainda imune, racional, sem mácula, fora de todas as torpezas, de todas as impurezas. Portanto, para o vivente ficar regulado, só depois de imunizado, e para imunizar-se, para alcançar a imunização, é preciso somente ler. O vivente lendo, vai sendo aos poucos imunizado, e com o tempo, conforme vai lendo, adianta-se sobre o conhecimento natural até ficar completamente imunizado. É muito prático,
sem esforço e sem sacrifício. É deste saber que todos precisam, e para alcançar este saber é necessário apenas ler. O vivente que é imunizado vive aí nesse mundo, mas não pertence mais a ele. Sim, porque não nascerá mais aí, em virtude de a imunização racional ser da planície cá de cima, onde estão os corpos puros e perfeitos, e que foi de onde saíram para aí. E por a imunização ser feita de cá, é que as 7 partículas que aí se acham deformadas nessas 7 partes irão sendo trazidas para o seu estado natural, que é aqui em cima da planície racional, conforme os viventes vão sendo imunizados. E essas 7 partes trazidas para aqui darão forma aos verdadeiros corpos naturais. E uma vez esses corpos aqui feitos, não mais nascerão aí, nesse mundo de encanto, nesse mundo de deformação. Está aqui um pedaço do conhecimento de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. O vivente, uma vez imunizado, está de posse de regulagem. A imunização regula tanto a parte elétrica quanto a magnética, e o vivente sem imunização está ao sabor dessas duas correntes, ficando completamente desequilibrado, como todos no mundo são, onde reconhecem que o desequilíbrio é grande e que todos os seus componentes são mais do que desequilibrados, reinando por esse motivo o sofrimento. A imunização racional é desta forma a salvação eterna de todos. Todos irão querer se imunizar. Todos irão aceitar a imunização. Pois aqui está ela, provada e comprovada, como é e como não é. Como é o princípio e como será o fim, o porquê do princípio e o porquê do fim. Estes são os dados mais importantes que devem ser lidos e gravados para que o vivente possa saber e conversar sobre eles. Com isso, o vivente já está bem instruído e pode dar todas as explicações e instruções necessárias. Surgirão aqueles que nada sabem, nada conhecem, nada viram e, mediante a esse esclarecimento nunca visto, querem ser imunizados também. As graças da imunização são o que há muito todos imploram. Elas estão fazendo falta a toda a humanidade. Delas que todos têm a maior necessidade no mundo. E o principal conhecimento mais necessário ao Salvador de todos. Só a imunização racional trará a salvação do mundo, e tudo isto será conseguido apenas com persistência desta leitura. O vivente, para ser imunizado, é preciso que leia bastante até ficar de posse do conhecimento para poder esclarecer aos demais. Os viventes não imunizados estão expostos às correntes elétricas e magnéticas sem limites, com seus corpos atraindo outras tantas correntes superiores àquelas que têm no corpo, perturbando-se sem sossego à procura de meios para melhorar e encontrando apenas filosofias em experiências, as quais nenhuma melhora lhe trazem. As forças elétricas e magnéticas do Espiritismo. O vivente procura o Espiritismo, mas não sabe que o Espiritismo é dos astros, é da mesma formação das forças elétricas e magnéticas, por pertencerem a essa mesma atmosfera entre o Sol e a Terra. Então pergunta o vivente: como se tornam visíveis aos viventes os espíritos invisíveis do vácuo? Eu respondo: eles se tornam visíveis apenas ao vivente, tomado de grande força magnética e que atrai outras correntes poderosas que chocam-se. E no choque há ampliação dessas forças, e o vivente começa a ver isto e aquilo, a ver uma infinidade de coisas. É por isso que os praticantes do Espiritismo nada podem fazer por ninguém, pois eles são dominados e obrigados pelos espíritos. Todos os que têm a faculdade de ver são muito perturbados, sofrem demasiadamente, porque a força magnética só atrai tudo quanto é de mal. E quando o vivente sofre, costumam dizer que está passando por uma provação. Tudo isto porque não tem o verdadeiro conhecimento do porquê assim são, do porquê assim estão, do porquê o mundo assim é e do porquê todos assim são. Enfim, adotam todos esses meios porque nasceram aí no mundo e já encontraram isso, mas não sabem como tudo isso principiou. Não sabem de onde vieram,
de onde tudo isto veio, nem para onde tudo isto vai. Resumem a vida como um animal: nascer, crescer, viver, sofrer e morrer. Por quê? Porque nada sabem. Se soubessem, não seriam tão sofredores. E por isso, assim resumem a vida, provando que nada sabem, sofrendo até morrer. Então, os exploradores se limitam a dizer que é uma provação, arranjo dos bem-formados na mistificação para explorar os atrasados, a credulidade do povo, cheio de misérias, a caducar assim desse jeito intoleravelmente. Sim, porque a crença traz o fanatismo, e o fanatismo leva todos ao abismo. E o que se vê é o sofrimento cada vez maior e todos irem de abismo abaixo. Existem também os praticantes do espiritismo tomado por grandes forças elétricas, tornando-se altamente inspirados para a cultivação do bem. E quanto mais influenciados pela força elétrica, mais empolgam, mais se salientam devido às irradiações serem todas boas e clarearem. Pois quanto mais força elétrica, mais luz, quanto mais luz, mais belos assuntos reluzem, mais empolgam a assistência, mais dominam os viventes. Então dizem, é um espírito de luz. Sim, porque o invisível que atua sobre o vivente carrega-o de força elétrica, que suplanta a magnética. E essa força atrai outras invisíveis, tornando assim o ambiente iluminado pela grande oração surpreendedora do vivente, que empolga os sentimentos de todos. Então dizem, que espírito de luz! E esse praticante tem grande carga magnética, começa muitas vezes a ver parentes dos próprios assistentes, que já faleceram, dizendo estarem vendo um vivente com todos os dados e características da pessoa já falecida. Então o habitante do espaço apresenta-se no vivente desenvolvido e dá dados curtos sobre diversos fatos, por adotar toda a força magnética. Força essa que se presta com todas essas pantomimas praticadas pelos mistificadores que dizem praticar a verdade, para quem não sabe como tudo isso é feito. A força magnética presta-se assim a uma porção de trabalhos diabólicos, e o vivente que recebe essa força vive constantemente num caos de sofrimento, por ser perturbado por essa força má, que ajuda-o a enfraquecer e a destruir. Em todas essas pantomimas, o vivente que não conhece acha que está a verdade, crê, acredita porque viu, mas nem tudo que o vivente vê pode atestar como sendo verdade. E por isso, a vida é de aparências, e tudo na vida aparências são. O vivente só pode atestar como sendo verdade aquilo que pode provar sem contradição alguma. A crença empobrece o vivente, como tem empobrecido, fazendo-o caducar sempre, e todo o caduco é sofredor, por isso o mundo é de sofrimentos. Mantém todas essas maravilhas aparentes, essas maravilhas diabólicas, por serem produzidas pelo magnetismo, que é uma magia como outra qualquer. Trata-se então de magia científica, como há a magia negra ou magnetismo, que atrai para parte do corpo a ação magnética, para então fazer as suas pantomimas, as suas diabruras, os seus manejos diabólicos. E ficam os crentes convencidos de que estão sendo favorecidos pelo grande libertador, pelo que chamam de suposto Criador justo. Que ilusão tremenda! São maravilhas aparentes, e os próprios viventes assistindo a essas correntes diabólicas são sobrecarregados por elas. E por isso vivem em transes cruéis em toda a sua vida. Está aí a ilusão de ótica, e por não perceberem essas coisas, não compreendem a sua origem, aceitam-na sem saberem quais são os seus efeitos. Aceitam porque acham importante, acreditam porque lhes agradou. Pensam estar certos com o que está errado, e assim errando mais do que qualquer outro sofredor, porque nem todos procuram essas influências, embora sofrendo, mantêm-se alheios a tudo isso. Eis a vida dos desconchavados que dizem estar com o suposto Criador, e por não conhecerem que tudo isso é mentira, acham que tudo é um problema difícil de resolver. Pensam que não existe quem resolva essas coisas, quem discrimine tudo isso, de princípio ao fim. Dizem que o suposto Criador
não dá confiança a ninguém de desvendar os seus segredos e seus mistérios e a sua sagrada inteligência e competência. O que faz o vivente pensar e dizer tudo isso é a crença. E o crente é um caduco, não sabe o que diz, hoje diz uma coisa, amanhã diz outra. A vida é um mal. O mal da vida está na própria vida, por a vida ser do mal. E por a vida ser do mal, é que o mal está na vida. Se não houvesse o mal na vida, ninguém seria vítima do mal. E por o mal ser propriedade da vida, é que a vida é vítima do mal. É que a vida sofre as consequências do mal. Se o mal não fosse da vida, não existiria o mal. Ninguém envelheceria, ninguém sentiria o mal, ninguém sofreria e todos viveriam felizes. Por o mal ser propriedade da vida, é que todos sofrem. Pouco ou muito, mais ou menos. Não há no mundo vivente nenhum que não sofra. Basta ter vida, basta ser vivente, pequeno, grande, novo ou velho. Por os viventes não conhecerem o que é a vida, é que ficam falando no bem a vida inteira, mas se nunca encontrarem. Nunca encontraram o bem, porque se estão bem de um lado, estão mal de outro. Se estão satisfeitos de um lado, insatisfeitos de outro. Se estão contentes de um lado, estão aborrecidos de outro. Por isso, por aquilo ou por aquilo outro. Portanto, não há quem não sofra, cada qual do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, porque o mal é da vida, e por isso a vida é remediada, até não mais poderem remediá-la. A vida é dos remediados, que vão remediando, até não poderem mais remediar. Por o mal ser uma coisa da própria natureza, da própria vida do vivente, é que se vê no mundo o mal como o maior brilhante. O bem é uma coisa aparente, todos procuram aparentar aquilo que não são. Todos vivem de aparências, sentindo uma coisa e aparentando outra muito diferente. Quem vive de aparências, como todos vivem, tão traiçoeiros, quanto mais não seja, de si mesmos. E sendo traiçoeiros, são maus, são diabólicos, e por viverem de aparências, são falsos, traiçoeiros, vingativos, pois o mal está no próprio vivente. Por isso são variantes, pensam mais mal do que bem, porque o bem é todo aparente, e sendo aparente, não pode ser bom. Se o bem fosse verdadeiro, todos viveriam bem, mas por ser o bem aparente, é que vivem nesse inferno, e por muito bem que estejam, nunca estão satisfeitos. Vejam a humanidade inteira, que nunca se considera bem, porque se estão bem de uma forma, já estão mal de outra. Isto é observado com toda a humanidade. Por o bem ser aparente, é que no mundo todos são assim, insaciáveis em tudo. Eis a razão do mal-estar no próprio vivente, pois todos são matéria, todos são seres materiais, e por assim serem, é que nunca estão satisfeitos com o que têm. Aparentam estar bem, mas verdadeiramente estão tão diferentes. Por o mal ser da própria vida, é que o mal acaba com a vida, destrói tudo, e por isso morrem, e por isso são mortais. Não há filosofia, não há superfilosofia, nem contos que possa trazer a felicidade dos viventes. Não há filosofia nenhuma que possa trazer paz ao mundo, nem o bem de todos. Por tudo ser aparente, tudo o que se vê nas filosofias do mundo é para engambelar e atrair os fracos, para os mais sabidos tirarem proveito dos atrasados. Mas agora, aí está no mundo uma coisa que ninguém jamais viu, a imunização, para acabar com todas as mentiras inventadas pelos aventureiros do mundo. A imunização racional não tem igual na existência desse mundo. A imunização racional é diferente de tudo quanto existe aí nesse mundo. É o conhecimento da redenção universal, a abolição do mal do mundo para sempre, a salvação eterna de todos. Não alimenta aparências, nem muito menos autossugestão. Então, onde está o bem de todos? Na imunização racional, pois por meio dela adquirem o bem eterno, a salvação eterna. É triste o vivente conhecer e saber essas coisas, compreender como elas são e às vezes julgá-las tão diferentes, por ser tentado por frivolidades. A imunização equilibra. Com a imunização adquire-se o bem, muito mais do que o bem ainda,
que é o bem eterno. Portanto, nunca é demais repetir, leiam com muita atenção, repetidas vezes, para saberem enxergar melhor e verem o valor que tem. É preciso ler com bastante atenção para reconhecer e saber os frutos que aqui estão e como pode o vivente adquiri-los, assenhorar-se de semelhante bem. O mal do mundo está no próprio mundo, e o mal da vida dos viventes está na sua própria vida. É por isso que há muito todos vêm procurando o bem e nunca encontraram. Se é rico, sofre, se é remediado, sofre, se é pobre, sofre. Então, onde está o bem? Cadê o bem? Nunca encontraram o bem, porque no mundo não existe bem verdadeiro. Existe sim o bem aparente. O bem aparente não dura sempre. É passageiro, é transitório. E por isso disse que aparentes e passageiros são partes diminutos da vida. Momento em que o vivente sente-se bem, ou fases em que sentia-se bem, mas, por o bem ser aparente, desaparece. Aí começam os queixumes. Se o bem existisse como muitos vivem iludidos na vida e pensam que existe, ninguém sofreria, não se acabariam os reinados, porque quem mandaria seriam os reis. Quem mandaria no povo seriam os reis, as rainhas, e todos estariam aí governando. Bastaria ser rei para ser absoluto. Se o bem existisse, existiria o equilíbrio e todos seriam eternos. Portanto, não existe o bem. O bem que existe é aparente. O bem está apenas na imaginação de todos que não conhecem o que é a vida e ficam aí no mundo a procurar o que não existe, nem nunca existiu. Existe no nome bem, criado pelos exploradores das crenças, que incutem na mente dos atrasados diversas formas de encontrar o bem, e este bem sempre por encontrar. Todos os viventes, quando chegam à idade de compreender a vida, começam a procurar o bem, e por se desiludirem-se, quando estão moribundos, dizem que o mundo é uma ilusão e que todos vivem iludidos. Aí então, o falso profeta diz que o bem não se encontra, porque o povo vive em provações amargas para pagar o que fez em outras encarnações. É o caso de se dizer que todos foram maus, pois todos são sofredores. É o caso de se dizer que não existiu até hoje um vivente que seja bom, pois as provações amargas são para todos, porque todos estão sofrendo nesse mundo. Só o vivente atrasado não vê que o bem foi criado pelas filosofias para iludir ao vivente e mostrar todas essas contradições. Está, pois, provado que somente a imunização racional pode trazer ao mundo o bem eterno, a felicidade de todos, a salvação eterna de todos, e futuramente todos serão imunizados para chegarem ao ponto de onde saíram. Nessa vida de bem aparente, o sofrimento é cada vez mais irresistível, cada vez pior. E assim, só quando a imunização racional for reconhecida por todos é que todos a segurarão com unhas e dentes, abraçando-a e dizendo até que enfim chegou o que todos viviam a procurar há muito tempo. Só com a imunização racional acabar-se-á a ilusão e o sofrimento pavoroso que enlouquece. O vivente abraça tudo aquilo que encontra nesse mundo de encanto. É um verdadeiro papagaio. Fala aquilo que ouve os outros falar. Segue as crenças que os outros lhe indicam seguir. Vive sugestionado, seguindo tudo aquilo que encontrou no mundo, continuando sempre de mal a pior, num inferno que nada vale. Não veem que nada lhes adianta toda essa papagaiada de sofredores penitentes que aí nutrem nesse mundo, sofredores penitentes que não sabem por que vivem, vivendo num mundo bem fantasiados, para poderem enganar todos e enganando-se da mesma forma, porque ao final de tudo, todos são encantados. Só a imunização racional traz as luzes eternizantes dia e noite ao mundo, em todo instante, no imenso prazer confiante, e crendo, nós os imunizados, sempre avante. O caminho do bem. Vida modesta e fecunda, amor de um doce paraíso, reino prepotencial racional, onde brilha sempre o bem e não o mal. As fontes todas sempre indicando, mostrando a primordiosa evolução, entoando os hinos das grandezas, multiplicando a grande confiança de todos pelas realezas que se multiplicam em prol dessas grandezas. Mas o vivente, bicho habitante desse mundo, vai à beira-mar,
com os sons das ondas a retimbar e pergunta: que maré é essa? É maré cheia ou vazante? É boa ou é má? Não sabem como responder. São como sabiá a gorjear na crispa de uma árvore ao sabor da tempestade, onde não pode se aprumar. Assim são os bichos que vivem nesse mundo sem saberem onde devem se apegar. A imunização racional corresponde a todas as aves que não sabem onde vão parar com tantas ameixas na boca, nem como comê-las. Assim também os viventes não sabem como começar. São como todas as aves perdidas que dão o pulo da má sorte, procurando um freio da vida feliz ou da morte, e desencadeiam-se a andar pelo mundo afora, na esperança de um dia encontrarem um Deus. O mundo é mesmo assim, cheio desses querubins que atordoam a todo instante os navegantes que não querem enxergar. Navegantes premiados são para amparar aos desamparados, navegantes de pulso firme são para aprumar aos desaprumados. E assim, creio na nota do amor, porque quem ama o que sabe é sempre um vencedor. Todo o saber tem ímã de atração. Dessa atração nasce a opinião, dessa opinião a adoração, dessa adoração nasce a preocupação, da preocupação nasce o amor, desse amor nasce o bem sagrado, com fervor a todo conhecimento benfeitor, que, em regra geral, tudo traz em si a fórmula do saber ambicionado, do valor ainda muito maior. E por isso está aqui esta obra de imunização para amparar aos que precisam do pré-alcandorado bem em suas vidas. E todo bem amado é tudo aquilo que seduz, que atrai, que traz luz e satisfaz. Portanto, o bem é ambicionado por todos, e por isso todos precisam de luz, de esclarecimentos, que a luz viva, e quando é boa, só faz tudo viver. Revivem os bons e não os maus. E assim, vamos prepotentes pela estrada do amor, guiados pelo racional superior, esclarecendo tudo sempre com muita clareza, e o bem entoando sempre em multiplicações de um bem cada vez maior. O mundo é assim, cheio desses desconjuráveis, que na mente o inocente é pequeno em tudo, como uma formiga sem par. O consciente é prepotente e o subconsciente ainda mais. Portanto, todo vivente tem 3 pensamentos. Tem o modo consciente de pensar, o inconsciente e o subconsciente. É por isso que nunca pode haver regulagem nos viventes. Quando o vivente está atacado pelo inconsciente, é um verdadeiro desregulado e desequilibrado. Quando está atacado pelo consciente, mais equilibrado. Quando está atacado pelo subconsciente, mais firme e baseado. Pode-se ainda dividir esses 3 pensamentos em inconsciente bom, mau e variante, consciente bom, mau e variante, e subconsciente bom, mau e variante. E por a natureza de todo ser assim, é que o vivente sabendo muitas vezes passa como quem não sabe, pois aí não é lugar de puros, nem mundo de perfeitos. Está aí o ponto mais certo e digno de se basearem pelo que veem, pelo que sabem, pelo que estão conhecendo da base da imunização racional. São todos assim dessa maneira por serem produtos dessa natureza que não regula, e que, uma vez não regulando, não pode produzir feitos que regulam. É por isso que o mundo sempre foi horrível para todos e difícil de interpretar a natureza de todos e de tudo. Numa natureza onde não existe regulagem, não pode existir o bem, e por isso todos são dominados por essas irregularidades da própria natureza de si mesmos. Há muito que no mundo procuram o bem e trabalham para fazê-lo brilhar entre todos, mas quanto mais se esforçam, mais longe sempre ele vai ficando, e o sofrimento multiplicando-se de maneira assombrosa. O bem só pode ser encontrado na imunização racional, pois, na forma em que o vivente vive, só se vê em sofrimentos de ricos, de remediados, porque não está no dinheiro o sossego, nem a felicidade de ninguém. A vida é um caos de misérias, é um ponto fecundo e morto, é uma desilusão para os que julgam ser o que não são, e por isso muitos não se conformam com a vida, e ainda menos com a morte, e assim sofrem os conscientes, os inconscientes e os subconscientes maus, pois todos têm 9 pontos bons, 9 pontos ruins e 9 pontos variantes.
Uns são dominados pelos 9 pontos variantes, outros dominados pelos 9 pontos bons e outros pelos 9 pontos maus. E por isso há grande divergência entre os humanos, em virtude dessa grande variedade de pensamento entre os viventes, como observa-se muitas vezes que, por mais que ele tente não pensar numa coisa, mais pensa, domínio do subconsciente mau ou dos outros pontos. Quando todos conhecem a verdadeira natureza de si mesmos, envergonhar-se-ão, modificar-se-ão como da água para o vinho. A imunização virá regularizar o vivente, pois todos aí nascem, aí vivem, andam procurando o que não perderam, e nasceram e morrem sem saberem que não são daí. E se daí fossem, aí nasceriam e permaneceriam eternamente. Mas só agora, por meio da imunização racional, é que estão conhecendo o porquê de tudo. Os que procuram serem glorificados. A vida continua no céu do desencanto, mostrando que ela é bem-vinda pelas glórias de que estão de posse para os que procuraram, por livre e espontânea vontade, serem inglorificados, por descuido dos primitivos que entraram pela parte da planície que ainda não estava pronta para entrar em progresso. Nesse descuido, foram dados os primeiros passos para a formação dessa deformação, e pelas modificações que passaram, pelas transformações que houve, chegaram a ser como são, encantados, sem nunca poderem dar soluções do porquê o mundo assim é, pois, já de muito, aí estão à procura do certo dos certos e nunca o encontraram. A não ser agora, que aí está em vossas mãos a escrituração de tudo isto, minuciosamente esclarecido. E vivendo como vivem, nessa vida de misérias, com esse mau fruto de uma natureza nula, que não dá garantias de nada, e sim indecisões em tudo, principiando pela vida e acabando nas demais coisas. Enfim, um tufão de ruínas, um mundo negro, atacado por tudo quanto é de ruim, vivendo com esforço e sacrifício, vivendo debaixo de uma luta infernal, esperando o bem até morrer e nunca o encontrando. Vida traiçoeira é essa aí desse mundo do encanto, onde muitos ficam até desanimados de viver, desiludidos, reconhecendo que essa é uma vida sem proveito, porque tudo se acaba, tudo cansa de trabalhar, e embora o vivente queira viver, a vida depende de um organismo debilitado que é máquina, e toda máquina com o tempo enfraquece e paralisa. Portanto, essa é uma vida que, para o vivente que sabe viver, não lhe dá preocupações, porque sabe que não adiantam, pois qualquer que seja a preocupação, é motivo nulo para a vida. Foram os atrasados que criaram essa mania de preocupações. Preocupações só servem para destruir a vida o mais depressa possível. Preocupações devem ser as naturais. As naturais não forçam, não cansam, não maltratam, não incomodam, nem molestam. Mas os viventes desvirtuaram do ser natural por serem atrasados. Se não fossem atrasados, reconheceriam que as preocupações só prejudicam. Mas por serem atrasados, é que acham que o esforço dá vida, quando é o contrário, o esforço tira a vida. Por os viventes serem possuidores de um grande atraso, é que o sofrimento aumenta de maneira tão assombrosa, a ponto de não haver quem não sofra. O sofrimento atrasa cada vez mais os viventes já atrasados. O mundo é de sofrimento e todos são sofredores, mas esquecem de compreender que o sofrimento foi feito pelos próprios habitantes do mundo. Quem inventou as artes destruidoras foram os próprios habitantes. Quem inventou o esforço da ciência foram os próprios habitantes. Portanto, os causadores do sofrimento são vocês mesmos. Onde está o atraso, está o sofrimento. Ninguém se compreende, ninguém se entende, e na mesma hora que estão se entendendo, desentendem-se. Isto é prova de que não estão adiantados, pois, se estivessem, entender-se-iam muito bem. Onde há desastres, não há adiantamento, porque o atrasado é que não sabe o que faz. Por não saber, sofre as consequências dos desastres. Por conseguinte, está visto que todos caminham
em multiplicações de ruínas por viverem no mundo de atrasados. O mundo não tem adiantamento de espécie alguma, e só a imunização racional, com o tempo, equilibrará a todos pelos métodos e meios racionais. Os deformados, com esse atraso todo, não podem encontrar o bem, e quanto mais o procuram, mais desistem de procurá-lo. Esse é um mundo de cegos de olhos abertos que vivem à procura da felicidade sem encontrá-la, dentro de um atraso desses, produto dos próprios habitantes. Ninguém pode ter sossego em um atraso desses. A confusão é reinante. Os viventes são insaciáveis, molestados, doentes, possuidores de alegrias momentâneas, passageiras, de felicidade momentânea e insignificante, em momentos passageiros. Num atraso desses, não pode haver estabilidade, não pode haver paz duradoura entre todos, não pode haver felicidade nem harmonia, porque tudo são insignificantes passagens devido ao atraso de todos. E os verdadeiros cegos, os verdadeiros atrasados, acham que nessas ruínas todas, nesses escombros de misérias, é que está o grande adiantamento. Enquanto têm esperança, vão achando que tudo está em grande adiantamento. Mas quando se desiludem, não querem saber da fortuna nem de posição. Acham que o melhor é morrer e muitas vezes põem termo à vida. Tudo isso por efeito da degeneração. As degenerações provocam mesmo o enfraquecimento entre as gerações. E quanto mais fracos, mais degenerados pela própria natureza e mais atrasados em tudo. E assim, a vida continuará até que todos fiquem imunizados racionalmente, para deixarem de ser sofredores, degradados, guerreiros vencidos, pois tudo resume-se na morte, na campa fria, onde se extinguem todas as ilusões, todas as alegrias, todas as virtudes empedernidas de misérias, que é o prato onde se consomem e todos comem as lindas maravilhas do encanto, que é o fel, sempre permanente entre os viventes atrasados. Nesse mundo, o sossego, a paz, a alegria duradoura só está no nome, e por isso tudo se acaba, tudo se transforma, tudo é tão vago como a água que corre para baixo e não volta mais. Está aí o encanto, e aqui, nesta escrituração racional, o desencanto. O desencanto tudo é, e o encanto nada é. O desencanto põe termo em forma racional, e o encanto sempre pôs tudo fora de forma, multiplicando o mal, lapidando a selvageria para mais multiplicações de ruínas. Mas agora aqui está o racional superior, trazendo ao conhecimento de todos essa escrituração, para a satisfação de todos, para a glória de todos, para a glorificação, para a salvação eterna de todos, para a redenção universal. Está aqui o conhecimento de onde todos vieram e para onde vão, como vieram e como vão, o princípio e o fim do mundo, de todos e de tudo. No mundo nunca sonharam com a redenção universal, nunca imaginaram poder existir a imunização racional. Só agora aqueles que aqui estão aprendendo esses conhecimentos poderão falar sobre tal coisa. Os que não conhecem e ouvem falar nesse assunto ficam assombrados, não acreditam, acham impossível, e só mesmo vendo e procurando saber é que irão encontrar a verdade. Assim, todos irão ficando convictos pelo testemunho da verdade das verdades, que aqui está neste assunto sem competidor. Todos choram há muito no mundo, todos imploram, vivem em anseios à procura do que agora aqui lhes chega em mãos através dessa escrituração. E depois de sua divulgação, o espetáculo no mundo inteiro será incalculável. O delírio será maravilhoso e a alegria nem se fala. A vontade de todos será satisfeita e todos irão saber como é, como não é e como pode ser. Afinal, durará semelhante situação por muito tempo e todos farão questão de serem imunizados, e o assunto para o resto da vida de todos será a imunização racional. O delírio será maravilhoso, porque a incerteza, a dúvida, a indecisão, a desconfiança de tudo desaparecerão por encontrarem o caminho da verdade das verdades. E assim
serão banidos os sugestionadores dos fracos, os pantomimeiros, que há muito vêm alimentando todos esses mistérios por não saberem desvendá-los, encerrando tudo no infinito e encontrando agora todos esses mistérios desvendados nessa escrituração. A alegria será deslumbrante, a emoção e a satisfação enormes. Isto é um insignificante comentário da vida e do porquê da vida, do que é a vida atual e do que será a vida futura, depois de todas as verdades provadas e comprovadas, de todas as soluções dadas aqui pela imunização racional, onde não há dúvidas a fazer. Duvidam sim os que não sabem, os que não conhecem, mas depois de todos saberem e conhecerem, acabar-se-ão as dúvidas. A dúvida é uma coisa natural de quem não conhece e não sabe. Na dúvida vivem todos há muito, de experiências em experiências, as apalpadelas, na incerteza de tudo. Nem de outra forma encantados poderiam viver. Só mesmo depois de desencantados é que irão fazer modificações, como do preto para o branco. Vendo e sofrendo as influências do encanto pavoroso dessa vida, todos cada vez mais cansados de sofrerem no mundo cheio de crenças, sufocados pelos enigmas e talismãs de embusteiros, onde a morte, depois de tanto sofrimento, é um descanso. O obscurecimento do vivente chegou a um tal ponto que os seres materiais valem mais do que a própria vida. A vida resume-se demasiadamente, mas do que vale, entretanto, cada vez lhe dão menos importância. Qualificaram os seres materiais, que são menos do que a vida, com mais valor, e assim, se desequilibrando, se rebaixando e se reduzindo cada vez mais, a ponto de conceituarem a vida, elevarem-na a alto nível de importância, na mesma hora que a desqualificam com menos do que tudo de material. Por isso, todos guerreiam, todos lutam, por tudo se matam, pois colocaram os seres materiais com mais valor do que a própria vida, na mesma hora que valorizam a vida acima de tudo. A confusão é tão grande que estão dentro desse encanto pavoroso, em condições tais que não dão pelas contradições criadas entre os desígnios das coisas, devido aos desentendimentos de si mesmos e das coisas que são os pertences da vida, que perturbam pela confusão criada, onde não pode haver entendimento nem equilíbrio no mundo. Eis a razão do sofrimento de não poderem viver nesse encanto, onde lutam contra tudo, pois do contrário não vivem. Guerreiam por tudo, pela saúde, pela felicidade, pelo saber, pelos negócios, pelas artes, pelos compromissos, para melhorar e a vida se tornando, dentro dessa luta, sem proveito algum, aguardando as melhoras e o proveito que tem é de uma hora para outra acabar-se a vida. Está aí a nulidade de tudo. A prova de como esse encanto é pavoroso e ludibriador, cheio de paliativos ilusionistas, onde todos seguem os fantasiados, que com o tempo se encaminham para solucionar as ilusões, mas que, por serem aventureiros, não duram muito nessas ilusões. Todos são inconscientes, e assim, o racional superior, numa palestra de recordação, repete o pedaço do porquê assim são. Fonte bendita sempre aberta para todos. O racional superior não fecha as portas para ninguém. Todos são inconscientes, e como já sabem, todo inconsciente não sabe o que diz, o que faz, o que pensa, nem o que quer. Hoje diz uma coisa, amanhã outra. Ontem não queria, hoje quer. Ontem disse que não fazia, hoje está fazendo. Pela inconsciência dos viventes é que a fonte racional não fecha as portas para ninguém. Estão sempre abertas para todos. Aquele que ontem detestava e protestava, hoje diz o contrário, procura e abraça. O inconsciente não sabe o que quer, nem o que diz. Portanto, os inconscientes não regulam, e quem não regula não sabe o que faz nem o que quer. E por serem inconscientes, é que eu não levo em conta coisa alguma, e as portas do racional superior não se fecham para ninguém. Quem tem consciência do que a vida é, não leva em conta o procedimento dos inconscientes. Os inconscientes são traidores de si mesmos. O mundo e seus habitantes são uns desventurados. Basta serem inconscientes para serem desventurados. Basta serem sofredores, não saberem de onde vieram nem para onde vão, para serem desventurados.
Os encantados, que desconhecem essa escrituração, são os desventurados. Os que agora estão conhecendo começam a trilhar o caminho da ventura. Desventurados são todos aqueles que não têm consciência do que o ser humano é e não sabem como todos aí no mundo são desse jeito. Entre os inconscientes falam em consciência, mas onde está a consciência? Onde existem misérias, sofrimentos, orgulho, vaidade, presunção, ciúme, amor desvairado, não pode haver consciência. Falam em consciência, mas ninguém a tem. Se os viventes tivessem consciência, não existiria miséria nem sofrimentos. A consciência existe entre o povo, apenas no nome, que a vida é só mantida pela inconsciência. E assim, ninguém gosta de morrer, mas gosta de matar. Aqui, o racional superior, só prevalece a consciência verdadeira racional, que conhece o estado de todos inconscientes, penitentes sofredores que não sabem o que dizem, e por isso é que a porta racional está sempre aberta para todos. Portanto, o dever do consciente é abraçar todos os inconscientes, reconhecendo-lhes que são fracos, que não sabem viver, que só sabem sofrer, e encaminhá-los para o bem da imunização racional. A vida nesse mundo de encanto sempre foi assim, levada como um verdadeiro Fausto, mas sem equilíbrio, sem fundo sólido, sempre cheio de misérias que na aparência rebimboam com pratos finos como coisas boas ou maravilhosas, mas na verdadeira queda do ser, completamente desprovida de virtudes angelicais, que muitos pensam ter, e assim, a dignidade aparente é uma coisa e a dignidade verdadeira é outra. E por isso a confusão é grande entre os seres humanos para a sua organização, que vivem assim desse jeito desde o princípio desse progresso de degeneração, pois não há quem não enxergue que o progresso do mundo é um progresso que leva a regresso. Mas a inconsciência perdura e o equilíbrio não pode permanecer num inconsciente, razão porque reina a evolução destruidora do próprio mundo. Mas então, imbuídos de tal forma nessa plataforma, que acham que a vida é essa mesma. É sabido que o inconsciente não sabe o que faz, o que diz, nem o que pensa, só tem mesmo o que sofrer. Se fossem conscientes, saberiam com certeza o que fazer para não sofrer dessa maneira. Porém, por desconhecerem o verdadeiro natural, é que julgam ser aquilo que não são. Falam em consciência, mas ninguém a possui. Aparentemente, todos têm consciência, mas verdadeiramente ninguém a possui. E por isso, vejam que confusão medonha e desastrosa há entre a humanidade. E assim, perdura entre os humanos a inconsciência, por não saberem o porquê assim são. Por falar este conhecimento, é que assim estão todos, sofrendo as amarguras desse mundo numa verdadeira amargura que não existiria se o vivente tivesse o conhecimento do princípio do seu ser, do porquê o mundo assim é, do porquê todos assim são. E antes de assim serem, como eram e por que eram, e por que deixaram de ser o que eram para serem o que são. Se conhecessem o antes de tudo assim ser, e de todos assim serem, o antes do ser completo, não viveriam assim, e já muito assim não seriam. Estariam todos nos seus verdadeiros lugares, no verdadeiro natural. Agora é que estão principiando a ter o verdadeiro conhecimento do porquê desse mundo, do porquê de tudo assim ser e de todos assim serem, e compreendendo que com o tempo deixarão de ser como são, por tudo isto conhecer e terem certeza do vosso verdadeiro lugar, do vosso natural de racionais, de onde saíram, para onde vão e como vão e por que vão. Está aqui de onde vieram e para onde vão, um conhecimento que nunca souberam definir, nem podia saber, a não ser desse jeito, por meio da imunização racional, que é a escrituração da redenção universal dada por mim, o racional superior. Está aqui a planta desse mundo e de tudo que existe.